O nome Joel significa o Senhor é Deus. E Joel é um nome comum na Bíblia. Tem 14 homens no Antigo Testamento com esse nome. Esse Joel aqui em questão, ele é filho de um homem chamado Petuel. E Joel foi o primeiro dos profetas escritores a surgir, lá em torno do ano 800 a.C., quando pregou no Reino do Sul, o Reino de Judá, ele era de lá, e demonstra nos seus escritos, inclusive, que ele morava em Jerusalém, que é considerado o livro que tem o esquema profético mais completo do Antigo Testamento. E ele cita várias vezes no seu livro alguma coisa da natureza e da agricultura, inclusive. E há alguns que suponham, então, que dado a esse conhecimento, a essa ampla citação da agricultura, de que essa fosse a sua profissão, antes de ser profeta. Ele chama os sacerdotes para chorar, ele chama os levitas para se arrependerem, ele conclama esses líderes religiosos a uma vida melhor diante de Deus. É por isso, inclusive, que Joel é chamado também de o profeta do templo. E eu fico me perguntando se hoje, de repente, não seriam necessários profetas assim também. Profetas de Deus que se levantem para chamar ao arrependimento outros que se dizem profetas. O livro de Joel, ele fala muito do dia do Senhor. O dia do Senhor não é aqui uma referência ao domingo, mas a expressão dia do Senhor, ela sempre foi muito temida, porque é o dia do julgamento. A primeira, o capítulo 1, é uma chamada ao arrependimento. No capítulo 2, nós encontramos o aviso do juízo. E no capítulo 3, nós vemos a promessa de perdão. Que Deus pode usar a natureza para realizar o seu juízo. Ele faz muito isso. No livro de Joel, naquele período, tinha acontecido uma grande invasão de gafanhotos. E eles tinham vindo, então, e assolado toda a terra. Por onde o gafanhoto passa, ele come tudo que é verde. Que tinha sido um juízo, um julgamento, um castigo que Deus tinha mandado àquele povo por conta dos seus pecados. E aí quando a gente vê vez por outra um terremoto acontecendo, uma tsunami surgindo, quando a gente vê vez por outra um furacão, uma tempestade, alguma situação assim da natureza mostrando a sua fúria, seca num lugar, inundações em outro, um calor assustador em outro lugar, não sempre, mas é possível que estas situações sejam castigos de Deus por conta do pecado daquela geração, daquele povo, daquela localidade, daquele grupo. Qual é a intenção, qual é a motivação por detrás do castigo? É o ensino, é a correção, é o ajuste, é a abertura de olhos, é a abertura de mente, é a abertura de ouvidos, e é isso que acontece. Outra coisa que Joel nos ensina ainda nessa mesma linha é a importância da contextualização da mensagem. O que Joel fez? Ele usou o fato de uma nuvem de gafanhotos ter invadido e atacado a sua cidade de Jerusalém como um símbolo, uma representação de que viria um exército inimigo, atacaria também Jerusalém e devastaria tudo. A pregação da Bíblia, ela precisa ser sempre contextualizada. A Bíblia não tem que ser atualizada porque ela é um livro sempre atual. Alguém disse que todo pastor precisa ter o cuidado de, em uma de suas mãos, levar uma Bíblia, em outra de suas mãos levar o jornal daquele dia. E casar as duas coisas. Outra coisa que Joel clama a gente, ensina profundamente, é que o arrependimento que a gente mostra diante de Deus, ele precisa ser interno e não externo. No tempo do Antigo Testamento, quando uma pessoa estava arrependida, ela demonstrava isso rasgando as suas roupas. Ela rasgava as suas vestes, ela pegava o pó da terra, jogava sobre a sua cabeça e chorava e lamentava e gemia. Só que aí Joel traz a gente a seguinte ilustração, Joel 2,13. Ele fala assim, na hora do arrependimento, vamos rasgar sim, mas não vamos rasgar as nossas vestes, mas vamos rasgar o nosso coração. Porque Deus que vai ver o meu arrependimento, Ele não quer ver os sinais externos, Ele quer ver os sinais internos. Outra coisa forte de Joel que o caracteriza como o profeta do Pentecostes é que é ele quem proficia o derramamento do Espírito Santo. Joel 2,28 diz, eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo foi derramado naquela festa de Pentecostes, e aí hoje todos nós que somos crentes em Jesus temos o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento o Espírito Santo já existia naturalmente, porque ele é Deus e é eterno, portanto, mas no Antigo Testamento eram só algumas pessoas que tinham o Espírito Santo.
E aí depois então da vinda de Jesus e depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo passou a ser um privilégio então de todo crente. Aí ele não pode ser apagado, ele não pode ser entristecido. O Espírito Santo tem que ter voz dentro de nós, o Espírito Santo tem que ter vez dentro de nós. Foi a graça abundante. Porque naquele cenário ali de juízo, naquele cenário de julgamento, em que o gafanhoto passaria e destruiria tudo, e que haveria inclusive uma seca e uma falta de alimentos por conta da atuação dos gafanhotos, existe ainda uma promessa de restauração baseada na graça de Deus. É dito o seguinte, Deus falando: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Hoje está tudo destruído, mas a minha graça vai agir e vai reconstruir tudo. Hoje está tudo perdido, mas a minha graça vai agir e vai fazer tudo ser encontrado. Hoje é só morte, a minha graça vai atuar e vai trazer vida. Hoje é escassez, a minha graça vai atuar e vai trazer abundância. Hoje é lágrimas, mas a minha graça vai passar e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Hoje é escravidão, mas a minha graça vai passar e vai trazer libertação. Hoje é tristeza, mas a minha graça vai passar e vai trazer alegria. Hoje é terra, mas a minha graça vai passar e vai trazer o céu. Você sabe que todo sermão pregado, pelo menos deveria ser assim, ele tem uma base bíblica. E no dia que o Espírito Santo desceu, aconteceu então o primeiro culto, digamos, e aconteceu a primeira pregação da história da igreja. E o primeiro pastor, o primeiro pregador da história da igreja foi Pedro. E o único texto, ou o primeiro texto bíblico que Pedro usou para basear a primeira pregação da história da igreja foi baseada em Joel. Aqui em Joel, a gente encontra ainda, pensando sobre Cristo, uma referência ao Vale da Decisão, está lá no capítulo 3, versículo 14, que é o mesmo lugar chamado na Bíblia de Vale de Josafá, também dito aqui em Joel capítulo 3, verso 2. E esse lugar, chamado de ou Vale da Decisão ou Vale de Josafá, é onde vai acontecer a chamada Batalha do Armagedon, que aparece lá no Apocalipse. E o que vai ser a Batalha do Armagedon? Vai ser a batalha que vai acabar com a tribulação. E nessa batalha, anticristo de um lado e Cristo do outro. Quem ganhará? A Bíblia diz que Jesus, com o sopro de sua boca, ganhará a batalha. E aí, como Jesus aparece aqui em Joel 2,32, é dito o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E aqui é uma profecia em relação a Jesus, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus, esse será salvo. Vamos para Obadias? Obadias significa servo do Senhor. E servo, o que se espera de um servo é que ele seja humilde. E Obadias então foi chamado por Deus, exatamente por ser um servo, exatamente por ser um humilde, para condenar uma nação arrogante, para falar contra uma nação orgulhosa. Obadias é o nome de alguns nomes do Antigo Testamento. Você pode pensar, não conhecia tantos, mas tem 13. Tem 13 Obadias no Antigo Testamento. E a gente não deve confundir esse, que houve um homem chamado Obadias, que trabalhava para Acabe, inclusive, e que quando Jezabel, esposa de Acabe, estava matando os profetas do Senhor, a Bíblia diz que Obadias pegou 100 profetas do Senhor, os dividiu em duas partes, 2 grupos, 2 ajuntamentos de 50, os escondeu em cavernas e os sustentou com pão e água. E Obadias, ao lado de Jonas e de Naum, são os 3 únicos profetas do Antigo Testamento que fizeram profecias que não foram para Israel. E Obadias, que é o que a gente está falando aqui hoje, ele foi enviado para Edom. Tinha sido no ano 586 a.C., que é um ano conhecido e que chama a nossa atenção, porque foi o ano em que Jerusalém foi destruída. O livro de Obadias tem um capítulo só, e por ter só um capítulo, ele é o menor livro do Antigo Testamento. E nesse livro de Obadias nós encontramos as previsões, os motivos e os resultados do juízo de Deus sobre a nação de Edom. O livro de Obadias nos ensina que nós precisamos ajudar os nossos inimigos. Quando Jerusalém foi destruída no ano 586, os edomitas zombaram, zoaram, criticaram, humilharam, fizeram piada com a derrota dos judeus. Alguns judeus conseguiram fugir da invasão dos babilônios. Aí os edomitas se colocaram nas rotas de fuga com as suas espadas, e todo judeu que estava conseguindo fugir de Nabucodonosor, os edomitas os matavam pelo caminho. Depois que Jerusalém virou ruínas, eles passaram por lá para roubar o que tinha sobrado.
que no dia da queda de Jerusalém eles diziam aos babilônios: arrasai-a, arrasai-a até os seus fundamentos. E aí Deus manda Obadias ir falar contra os edomitas, porque os edomitas tinham feito o mal aos seus inimigos. O Pentateuco ensina: se você vir a ovelha do seu inimigo caída num buraco, o que você faz? Tira e devolve. Se você encontrar o boi e um jumento de um inimigo seu perdido, pega e entrega. Porque é assim que se trata inimigo. Se o seu inimigo tropeçar, não ria dele. Se o teu inimigo falir, não zombe dele. Se o teu inimigo ficar viúvo, não critique. Se o teu inimigo aparecer com uma doença grave, não dê risada. Não ria da desgraça do seu inimigo. Vocês até ouviram o que foi dito: amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu digo para vocês: amem os seus inimigos, façam o bem àqueles que te odeiam, falem bem daqueles que falam mal de vocês, e orem por aqueles que te maltratam e te perseguem. Porque se vocês fizerem isso, vocês serão iguais a Deus. Porque Deus faz com que o sol nasça sobre maus e bons, e faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. Porque se nós fizermos o bem apenas àqueles que nos fazem o bem, a gente não faz nada demais. Se a gente só cumprimentar quem nos cumprimenta, a gente está igual ao pecador. Sejamos, porém, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, o nosso Pai que está nos céus. Mateus 5, de 43 a 48. Que a gente precisa levar em conta os nossos laços de sangue. Dentro do ventre ali de Rebeca, Esaú e Jacó. Esaú é a mesma pessoa de Edom. Ele deu origem aos edomitas. Jacó é a mesma pessoa de Israel. Ele deu origem aos israelitas. E aqui, o que tornou o pecado, vamos dizer assim, de Edom ainda pior, é porque aquela sua guerra, aquela sua inimizade, aquela sua briga, era com o irmão dele. Esaú e Jacó eram irmãos, gêmeos inclusive. Edom e Israel eram irmãos, e brigaram daquele jeito. Gente de casa não é para viver brigando. Mas você não sabe o que o meu irmão me fez. Mas também não vem ao caso. Eu sei que você tem que estar em paz com ele. Meu filho me trouxe uma decepção tremenda. Mas você não pode ser inimigo do seu filho. O que o meu pai e minha mãe fez é terrível. Mas eu não posso ser inimigo deles. Inimizade dentro de casa é um problema seríssimo. Que Deus é justo. É dito no capítulo 1, verso 15, Deus falando com Edom o seguinte: como tu fizeste, assim se te fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Tudo que você fez vai voltar para você. Porque Gálatas 6,7 já nos diz: olha, de Deus ninguém zomba. Porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Obadias 1, 21, é dito o seguinte: o monte Seir é onde os edomitas moravam, sumirá, mas o monte Sião permanecerá, e o reino será do Senhor. Todos os outros reinos vão passar, mas o reino do Senhor permanecerá. Todos os outros montes ficarão desertos, mas o monte Sião, que é onde está o templo de Jerusalém, que é onde Jesus reinará inclusive um dia, ele permanecerá para sempre. É dito ainda: surgirá um Salvador, que subirá ao monte Sião, para julgar Seir, para julgar os edomitas. Jesus um dia vai lá no monte Sião, literalmente, no período do milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo na terra, ocorrerão literalmente ali em Jerusalém. O monte Sião será onde estará localizado o trono de Cristo do seu governo universal aqui na terra, visível e geralzão. E Jesus, quando se assentar no trono, vai ser para julgar todo mundo. Porque Jesus é rei, porque Jesus é justo e porque Jesus é eterno.